Amém? Você trouxe Bíblia? Nós vamos novamente estudar Gênesis. Irmão, se a gente for estudar Gênesis, a gente pode estudar 2 anos, só Gênesis, né? É muita coisa. Mas a gente vai dar uma pequena continuação ao que a gente já vem falando, sobre criação, sobre os acontecimentos do início. Amém? Então vai lá, Gênesis 2. Gênesis 2, do verso 15 em diante. Então, do que a gente vai falar hoje? Do primeiro casamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu para que o teu entendimento comece a mudar. É tão difícil muitas vezes nós lermos ali Gênesis, porque nos foi ensinado de uma forma muito simplista ou simplória tudo o que aconteceu ali. Mas com a graça de Deus, hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo, para que você compreenda coisas mais profundas a respeito de Gênesis. Então vamos lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, no Éden, para o lavrar e o guardar. Amém? Então olha só, a primeira coisa que você precisa compreender, meu irmão. Deus nunca, isso eu falei algumas aulas atrás, Deus nunca vai reunir um povo sem antes levantar um sacerdote, um líder. Amém? Então quando Deus estabelece o homem no jardim, o homem ali passa a ter uma função, que é lavrar o jardim, manipular ele e guardar ele. E esse guardar, a gente não vai hoje estender, mas tem muita coisa escondida nesse guardar. Você já pensou assim, ó, guardar do quê? Né? E aí, guardar o jardim do quê? Então tem muita coisa profunda que a gente vai aprofundar com o tempo, amém? Amém? Então, Deus coloca o homem, né? E se você agora continua lendo, vai lá, 16. E ordena, então aí está a primeira ordem de Deus para o homem. Qual é a primeira ordem de Deus para o homem, do Senhor Deus ao homem? E diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só, durante muitos anos da nossa vida, a maior ênfase que nos foi dado dentro da igreja, presta atenção, a maior ênfase que nos foi dado dentro da igreja é que existia uma árvore que o homem não poderia comer. Irmão, presta muita atenção. A maior ênfase que nos foi dada há muitos e muitos anos é que existia uma árvore que o homem não poderia comer, de forma que demonstre uma imagem de um Deus que é privador, que te priva das coisas. Percebe isso? Mas olha qual é a primeira ordem de Deus: de toda a árvore do jardim comerás. Olha a graça de Deus se manifestando, porque Ele não é apenas Deus, Ele é Senhor. E o que é Senhor? É aquele que te mantém, que te sustenta. Por isso Ele pode ser chamado de Senhor, porque até Deus criar o homem, antes de Deus criar o homem, Ele não era chamado de Senhor na Bíblia. Outro dia a gente vê isso. Antes de Deus criar o homem, a Bíblia não vai chamar Deus de Senhor. Agora, quando ele diz assim, ó, façamos o homem, dali para frente você vai ver a Bíblia dizendo, e formou o Senhor Deus. Porque Deus é Senhor do homem. Amém? E por que Deus é Senhor? É porque Ele te dá tudo o que você precisa. Você entende? Mas olha qual é a doutrina que... É pesado, mas eu vou falar. Olha qual é a doutrina que Satanás tenta impregnar na igreja. Deus é privador das coisas. Porque você ouviu ou não ouviu a vida inteira que aquela árvore não podia comer, com ênfase nela. Mas você esqueceu de que se era pecado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, era mais pecado não comer de todas as outras. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, diga certamente, é só para você lembrar disso, amém? Tem nada espiritual aí, certamente morrerás. Continua. E disse o Senhor Deus,
não é bom que o homem esteja só. Quem está falando aqui? O Criador. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uau! Fala assim, uau! Irmão, você homem que está aqui na igreja, você que me ouve no vídeo aí, que é casado, amém? É certo ou não é certo que se você é casado, muitas e muitas vezes, ou quase sempre, a sua esposa se opõe às suas decisões? Acontece ou não? Ô irmão, você não está crendo. Acontece ou não? Acontece. E você sabe por que isso acontece? Porque você precisa compreender que a ajudadora ou auxiliadora idônea não é alguém que está abaixo de você. E não é apenas alguém que está perto de você, mas é alguém que se opõe a você. Porque o texto original está dizendo que é uma opositora idônea. Quando você vai buscar no original, a palavra não é auxiliadora e nem ajudadora. Ela nos foi transliterada, mas ela é opositora idônea. Então é normal que a mulher se oponha ao homem. Qual é o problema, Adam? O problema é como ela se opõe. Porque a mulher precisa se opor ao seu marido, mas de forma idônea, para construir um lar abençoado, para edificar um lar, uma casa, para edificar um caminho juntamente com ele. Por isso a palavra é submissão. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher precisa ser submissa ao homem. Agora, antes de a mulher ser submissa ao homem, o homem precisa dar-lhe a ela uma missão. Como alguém pode ser submisso se não há uma missão? Amém? Então é impossível eu me submeter a algo se não há uma missão. Por isso é submissão. Não se trata de uma mulher ser mais frágil que um homem, não se trata de uma mulher ser inferior a um homem, falando agora de sexo masculino ou feminino, mas se trata de uma mulher ser igual ao homem, respeitando a autoridade que Deus deu ao homem, e opondo-se para ajudá-lo a acertar o caminho. Amém? Então, agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. E disse o Senhor Deus, então é o próprio Deus que está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Aprenda uma coisa, você não nasceu para viver sozinho. Amém? Você não nasceu para viver sozinho. Mas e quando a Bíblia fala dos eunucos de nascença, dos homens que foram formados pelos próprios homens, né? Eunuco, o que é eunuco? Irmão, olha só. Você não nasceu para viver sozinho. Agora, aqueles que decidem estar sozinho, não tocar em mulher ou não tocar em homem, certo? Mesmo assim, crendo em Cristo, não vivem sozinho. Porque olha só, aqueles que creem em Cristo, Ele prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não nasceu para estar sozinho. E o próprio Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Eu quero que você entenda que neste momento o homem já está formado do pó. Amém? O homem já está formado do pó. E agora Deus já o colocou no jardim. Amém? E o que está acontecendo ao redor do homem? Vai lá, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo. Presta atenção. Deus formou da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus. Os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão já estava no jardim. E todos os animais que Deus já tinha criado, já estavam manifestos na terra. Amém? Você está entendendo isso?
Adão já tinha saído de dentro de Deus, Deus já havia criado Adão, e Deus já havia colocado um corpo para Adão. Amém? E agora ele já estava no jardim, e Adão conhece toda a criação que Deus fez. Olha o que o texto diz: Deus os trouxe a Adão para ver como eles lhe chamaria. Agora perceba que Adão deu nome a todos os animais. Vai lá, verso 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então você precisa compreender, meu irmão, que Adão, conhecendo todos os animais, presta atenção, Adão conhecendo todos os animais, não achou para ele alguém semelhante. Você entende isso? Deus está dizendo antes, não é bom que o homem esteja só, mas Deus deu a oportunidade de o homem identificar isso. Uau! Amém? Ei, o que eu quero construir na tua mente? Deus não é um Deus de robôs. Deus não é um Deus que controla as tuas atitudes. Deus é um Deus que te dá oportunidades. Deus é um Deus doador de vida, e não é um Deus que te priva das coisas. Deus demonstrou toda a sua criação a Adão, e Adão não identificou alguém semelhante a ele, mas poderia ter dito: eu gostei disso aqui. É ou não é? Agora, para Adão não se achou ajudadora, auxiliadora, idônea. Vamos para o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Irmão, no original, presta atenção, no original, no hebraico, a palavra que está nos traduzida para sono pesado é um eufemismo bíblico. O que é eufemismo bíblico? É trocar a palavra por algo que tem um sentido parecido, mas que não te assuste. Porque a palavra original aqui é morte. Deus colocou um sono pesado sobre Adão, Deus o matou. Aí você talvez diga assim: como assim Deus matou Adão? Qual é o problema para Deus tirar a vida do homem e dá-la novamente? Consegue entender isso? Para Deus não é um problema. Aliás, você viu Jesus, você já ouviu e creu que Jesus andou pela terra, como aconteceu com seu amigo Lázaro, e disse: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu depois de 4 dias morto? Lázaro ressuscita. Ele é o dono da vida, aliás, ele é a vida. Irmão, você precisa pôr na tua mente que Deus é um Deus doador. Ele é a vida. Então, se você tem vida, é porque Ele compartilhou com você. Nós temos vivido tempos difíceis, como o pastor mesmo disse aqui, mas nós precisamos amadurecer como Paulo amadureceu. Não são as privações que devemos olhar, que talvez estejamos passando, mas a vida que recebemos. Olha que texto lindo: a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe o que isso significa? A alegria do pai é o filho. Então a alegria do pai é a nossa força. E sabe o que você tem dentro de você? O filho. Você tem força, meu irmão, você só precisa crer. Amém? Dá um glória a Deus bem forte aí. Então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Amém? 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, da mesma forma que ele apresentou toda a sua criação, agora ele apresenta a mulher. Irmão, presta atenção, você que é homem, que é solteiro ainda, vou falar para os solteiros primeiro. Deus não vai te dar uma esposa. Irmão, entenda, porque tem gente que diz assim: não, porque eu vou orar e Deus vai me dar uma esposa, Deus vai me dar uma esposa. Não, Deus vai te apresentar uma mulher. Por que você tem que ser melhor que Adão?
Você pegou? Você não tem que ser melhor que Adão, meu irmão. Adão aqui não tinha pecado ainda. E Deus apresenta para ele uma mulher. Agora é Adão quem vai dizer o que ela vai se tornar. Ou seja, Deus não vai te apresentar uma esposa, Deus vai te apresentar uma mulher. E você fará dela uma esposa. Você entende isso? Amém? Agora você que já é casado, irmão, se a tua esposa é ruim, culpa sua. Me perdoa, irmão, mas eu tenho que falar. Irmão, eu não estou te falando isso para te machucar, pelo amor de Deus. A mulherada está gostando, pastor. Eu vejo olhares de sorriso. Calma, irmã, vai ter a segunda aula. Mas presta atenção, é o homem que faz da mulher a esposa. Vamos ler? 23. E disse Adão, esta é agora. Quem está falando? Adão. Agora presta atenção, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Veja, porquanto do homem foi tomada. 24, olha o que o texto está dizendo. Portanto deixará o homem, olha só, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Volta o texto, Isaac, 23. Quem está falando, irmão? Adão. Olha o que ele está dizendo. Essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque de mim, do homem, foi tomada. Agora, olha o verso seguinte, olha isso. Portanto, deixará o homem. Quem está falando aqui, meu irmão? Adão. Agora, deixa eu te perguntar, Adão tinha pai e mãe? Irmão, compreenda a mentalidade que Adão tinha. Porque você precisa entender que até esse momento, tanto Eva quanto Adão ainda não haviam comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles não tinham o corpo que nós tínhamos. Alguns estudiosos judeus, alguns rabinos judeus, eles vão trazer a ilustração que o corpo de Adão era um pó brilhoso, de luz reluzente, algo que a Bíblia diz que é o pó da terra. O pastor explicou na aula passada, o pastor Moreto, não era o barro, era o pó. Agora Adão diz assim, olha a profundidade disso, osso do meu osso, carne da minha carne. Você consegue compreender isso porque você tem osso e carne, mas você consegue compreender a mentalidade de que tinha um corpo glorificado da forma que você nem imagina como é hoje? Olha o discernimento que Adão passou a ter quando Deus lhe apresenta uma mulher. Eu farei dela uma esposa, ela será minha opositora idônea, e nós vamos gerar filhos, e os nossos filhos praticarão as mesmas coisas que nós, e deles nos deixarão para casar, para fazer das mulheres esposas, e as mulheres deixarão os pais para fazer dos homens maridos. Você entende isso? Irmão, quem celebrou o casamento de Adão e Eva? Não foi um padre. Foi um pastor? E Deus celebrou o casamento deles aqui? Quem celebrou o casamento de Adão e Eva? E eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e uma pessoa mais idosa já, 65 anos, se eu não estou enganado, e ele me dizia assim, não, porque eu estou casado, estou ajuntado há tanto tempo, né, com a minha atual esposa, né, minha parceira, ele falou, mas eu já tive outras 23. Aí eu falei, meu Deus, você foi casado 24 vezes? Não, nunca fui casado. Nunca fui casado. Eu disse, como? Nunca fui casado. Eu falei, não, então você saiu com 23 mulheres e casou com essa.
Não, 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 eu morei, eu passei tempo, eu vivi. Hoje eu vivo com essa. Irmão, posso te falar uma coisa? Se você aqui, ou você que está ouvindo aí no YouTube, se você se condena, talvez na igreja que você está, porque alguém te diz assim, ó, você não é casado, você não foi no cartório, você não foi abençoado pelo sacerdote da igreja, pelo pastor, pelo padre, pelo papa, seja lá por quem foi, irmão, para de se condenar e entenda, deixará o homem pai e mãe e se ajuntará à sua mulher. Ei, se você deixou a casa dos seus pais para ter comunhão, para ter relação sexual, para viver com outra pessoa, você casou. Compreende isso? E olha o entendimento, o discernimento de Adão, aqui, sabendo que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à mulher. Irmão, tem muito pai e mãe atrapalhando o casamento de filho, porque acha que é melhor do que a nora, porque acha que tem que respeitar mais do que o genro. Irmão, o dia que o Cauã, meu filho, se casar, a família dele é a esposa e os filhos que ele gerar. E Adão, você deixa de ser pai, a Nani deixa de ser mãe? Não, a Bíblia nos ensina a honrar. Mas a prioridade da vida dele é a esposa e os filhos. O dia que os teus filhos casarem, entenda que se ele colocar a esposa dele à frente de você, mãe, ele está agindo certo. Ele só precisa te honrar. Se o teu filho colocar, se a tua filha colocar o marido à frente de você, pai, ele está agindo certo. Ele só precisa te honrar, te respeitar. Amém? Amém? Está compreendendo aí? Está pesado, irmão? Não, né? Leve demais. Vamos lá. Volta no 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu vou finalizar falando sobre isso. Irmão, quando você gera filhos, olha só, filhos são herança do Senhor, amém? Como é formado o DNA dos seus filhos? 50% do homem, 50% da mulher. Então, prova mais cabal de que é um casamento é quando duas pessoas têm relações sexuais, geram uma nova pessoa, uma nova alma, amém? Porque ali os dois se tornaram uma só carne. É o DNA 50% do homem, 50% da mulher. Amém? Conseguiu compreender isso? Então, você que está assistindo, e você que está no culto, irmão, se você não casou na igreja, se você não casou no cartório, mas você mora com alguém, você é casado. Dan, eu já passei por mais de um casamento, eu vou deixar essa bronca para o pastor Moreto te explicar na próxima aula. Mas posso te falar uma coisa? Deus tem graça para você. Ei, Deus tem graça para você. Não se sinta mal. Amém? E você vai compreender isso. Vamos para o 25 agora. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmão, posso te fazer uma pergunta? Você que é casado aí, você que é casado, não precisa me responder, mas pense. Você tem vergonha de ficar nu na frente da tua esposa, ou na frente do teu marido? Tem? Presta atenção. Adão e Eva aqui ainda não haviam pecado. Amém? Amém? Então o seu corpo ainda não havia sido transformado no corpo que temos hoje. Que nudez é essa que a Bíblia está falando? E do que eles deveriam se envergonhar se não havia pecado? Amém? Vamos lá, Gênesis 3, rapidamente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse,
não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Irmãos, presta atenção, Deus disse para Adão, coma de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não era para comer. Agora você percebe como Eva responde à serpente? Por que, Adão, que Eva respondeu assim? Porque ela não tinha precisão, conhecimento daquilo que ela estava falando. Sabe por quê, meu irmão? Porque Adão falhou. Então, você homem, ensina a tua mulher, porque o sacerdócio da sua casa é seu, é você. O sacerdócio da sua casa está nas suas mãos. Ei, Deus estabeleceu o homem por cabeça. Entenda, pela responsabilidade, não porque você é maior, melhor ou superior à sua esposa, mas porque Deus vai requerer de você tudo aquilo que aconteceu na tua vida. Lembra lá que está sendo escrito o livro? Amém? Agora eu quero te mostrar uma coisa rapidinho e eu vou finalizar essa aula que nós não temos mais tempo. Gênesis 3, 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Quem foram os primeiros filhos de Adão e Eva? Quem? Ô irmão, você tem que estudar a Bíblia. Caim e Abel. Aí você conhece a história. Caim vai lá e assassina, mata Abel, o primeiro assassinato da Bíblia. Agora perceba que aqui Adão está chamando Eva, a mulher de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. A Bíblia só vai contar os filhos masculinos de Eva. Mas Eva e Adão tiveram outros filhos antes de Caim e Abel. E aí você vai começar a compreender esse relacionamento e a bondade de Deus manifesta desde a criação, desde o primeiro momento onde Deus gera Adão e Eva até os dias de hoje e até a consumação dos séculos. Amém? 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 Irmãos, eu vou ler o último texto. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Olha isso, túnicas de pele. A partir desse momento, o corpo de Adão e de Eva agora começa a ser transformado. Percebe? Deus agora, olha só, Deus agora tem que os vestir para cobrir o pecado, porque agora eles haviam pecado. Amém? O Adam. Oi. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, tá, então, se eu já sou casado, né, eu estou junto já com meu esposo, então eu não preciso mais casar no cartório, eu não preciso mais da bênção do pastor, eu não preciso fazer mais nada, só casado ali já está tudo certo. Veja, irmãos, a Bíblia nos ensina a respeitar a lei dos homens. E para a humanidade, para o nosso país, por exemplo, o casamento precisa ser estabelecido nas nossas leis, na nossa Constituição. Amém? Então você precisa respeitar. Agora, a verdade, a realidade bíblica sobre casamento é, a partir do momento em que eu deixo a casa dos meus pais, ou deixo a tutela deles, para me unir a alguém, isso é uma decisão. Eu corto fora a autoridade que os meus pais têm sobre mim para formar uma família, para eu ser, como homem, por exemplo, autoridade, ou você como mulher, para ser uma auxiliadora, uma ajudadora, uma opositora idônea de alguém, para cumprir uma missão na terra, biblicamente isso é casamento. Porém, irmãos, as leis dos homens, respeite-as, desde que elas não confrontem as leis de Deus. Amém? Amém? Então você pode respeitar, aliás, você deve respeitar a lei humana,
Porém, se ela confrontar o teu propósito, a vontade de Deus na tua vida, não a tua vontade, se ela desrespeitar a lei de Deus, se ela te impedir de se aproximar de Jesus, aí não. Amém? Aí também, né? Vamos supor, eu estou aqui na igreja, então, pastor, então eu nem vou pedir oração, nem vou casar na igreja, nem vou casar no cartório, eu só vou se juntar com a minha namorada. Não, daí você é frouxo, entendeu? Verdade. Peça a sua mulher em casamento e case com ela. Pastor, mas eu já estou junto. Então vai, peça ela em casamento e casa com ela. Você entendeu? Porque tem muito homem, gente, eu não estou falando para ofender, tem muito homem que não tem coragem de pedir a mulher em casamento. Peça em casamento, aliás, você já está casado, vai lá no cartório e casa, meu Deus. E pastor, deixa eu Meu Deus. só responder também a segunda parte da pergunta da pastora Luana. Irmãos, o pastor Moreto, por exemplo, é autoridade no nosso meio. Sendo parte do corpo de Cristo, a Bíblia diz que é o maior que abençoa o menor. Você não é menor que o pastor Moreto, mas Deus estabeleceu ele por autoridade na tua vida. Então permita que ele te abençoe. Você que está assistindo, se você faz parte de uma outra comunidade, permita que o teu pastor te abençoe o teu casamento, ore por você. Você entende? Então não está errado, case na igreja também. Amém? Tá? Mas entenda, não use, porque é chamar Deus de... Que palavra usar, pastor? É chamar Deus de idiota. Não, nunca casei, eu só me ajuntei 3 vezes. Não, Deus não está vendo, Deus está vendo. Só que assim, gente, você que é homem, né? Pastor, já estou juntado. Gente, eu não estou criticando, tá? Eu só estou te incentivando. Vai lá, casa no cartório, pede uma oração, tá? Aliás, você já está casado, irmão, mas a tua mulher precisa sentir isso. A tua mulher, então não é por você, a tua mulher precisa que você faça isso. Se o pai dela estiver vivo, vai lá e diga assim, eu queria pedir, né, eu já estou casado com ela, mas eu queria que o senhor e a senhora abençoassem o nosso casamento. Não vou abençoar, não tem problema, mas a tua parte você fez. Amém? Agora, se você é jovem, né, você está namorando, não vai querer se juntar com a tua esposa, com a tua namorada. Não, conversa com o pai dela, vai no cartório, faz tudo certinho. Amém? Mas é exatamente como o Adam falou e eu concordo totalmente. Está junto, está casado. E vou separar porque eu não estou casado no papel. Irmão, Deus não é idiota. Né, Adam? Essa é a palavra. Deus Irmão, para você compreender, eu vou finalizar então a aula de hoje e talvez te gere mais perguntas aí para você perguntar. Se gerar dúvida, inclusive no YouTube, irmãos, comenta aí, pergunta que a gente vai olhar e vai responder, né, pastor? Agora compreenda, Deus gera e cria Adão e Eva, e Deus dá uma missão para eles: enchei a terra, crescei e multiplicai-vos. Então, perceba que Adão, compreendendo a missão, inicia isso com a sua esposa, com Eva, e começa a multiplicar, começa a gerar filhos e filhas. Então você, irmão, que é solteiro, case com a missão certa. Você entende? Deus está multiplicando a vida dele. É uma maravilha o casamento. Filhos são maravilhosos. Amém? São heranças, são coisas maravilhosas. E é Deus novamente multiplicando a sua vida, sabe? Te entregando vida, te dando oportunidade de viver. Ele poderia nunca jamais ter nos criado e não seríamos nada. Agora Ele compartilhou conosco a sua vida. Você entende isso? Compartilha com alguém a tua vida. Você que é solteiro, pense em casar para compartilhar, para fazer alguém feliz. Não pense em casar para alguém te fazer feliz. Olha a consciência de Adão. Antes mesmo de pecar, ele já sabia: eu preciso fazer Eva feliz. Você entende? Tenha essa consciência. E assim, por que eu te digo isso? Já é só para não perder o raciocínio. Porque hoje, vamos supor, o cara juntou ali, está casado com a mesma esposa há 10 anos, 20 anos, show, deu certo. Mas qual é o problema hoje? Não, pastor, meu namorado quer que a gente se junte. O problema é que daí você vai, se junta, se entrega para ele, aí depois ele pega e te larga, porque pensa que não está casado, que não tem responsabilidade financeira, e vai e se junta com outra. Aí acontece o que acontece, 20 casamentos, 7 casamentos, 25,
e por aí vai. Você entendeu que isso é uma proteção para você, mulher? Amém? Não é nem para o homem, é para a mulher. Amém? É um cuidado com a esposa. Beleza? E um detalhe que o Adão falou, muito importante, Deus não dá a opção, se eu quiser ter filho. Não, Deus disse, vai e tenha filhos, é um mandamento. Deus quer que você tenha filho. Pastor, eu sou estéril. Seja curado agora em nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje você vai dar frutos em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus para você. Boa noite. Essa é bem difícil, hein, Ada? O pastor está aqui para me ajudar. O que aconteceria com Eva se Adão não tivesse comido do fruto? Nada. Não, veja, quando Eva comeu do fruto, Deus não desceu no jardim. Deus não desceu no jardim. Agora, quando ela compartilha com Adão e Adão come do fruto, Deus desce e diz, por que comeste? Primeiro porque a ordem Deus tinha dado ao homem, não comerás. Irmão, você precisa compreender algo. Lembra lá, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? E quando Deus cria a humanidade, certo? Eva já estava dentro de Adão. Então, essa ordem vem para a humanidade, não peque. Agora, a responsabilidade disso era de Adão. Se Eva, é impossível a gente afirmar se haveria ou não alguma correção, mas provavelmente Adão corrigiria ela apenas, diria, Eva, não pode, por causa disso, 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 mas Deus não teria destituído Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque a autoridade naquele ambiente era Adão. Você entende? É como, por exemplo, Lúcifer e os seus anjos. Era da mesma forma. Lembra que a gente estudou lá? Havia uma multidão de iniquidades. Apenas uma derrubou Lúcifer, certo? E parte dos anjos que estavam com ele escolheram ficar com eles. E os outros, será que nunca erraram? Você entende isso? Então há graça para você. Haveria graça para Eva. Você entende? Quer complementar, pastor? É exatamente o que Cristo fez. Nós representamos Eva, nós erramos. Mas amém. Cristo é o Adão perfeito, ele não errou. Então ele foi e deu a vida. O que Adão deveria fazer? O que Cristo fez? Ir morrer por ela. Porque ele ia ressuscitar, porque ele não tinha pecado. Ia restaurar ela. Aí o que Adão foi frouxo e não fez? Cristo se fez carne e fez. Entendeu? Pegou? Boa noite. Boa noite. Em relação a filhos, teria filhos dentro do Jardim do Éden normalmente? Ou só ocorreu porque eles foram expulsos e... Não. Adão e Eva geraram filhos desde o início já. Dentro do jardim? Por que não? A ordem de Deus foi multiplicai-vos. Se Adão e Eva não tivessem pecado, teriam se multiplicado igual. Certo ou errado? O texto diz, crescei e multiplicai-vos. Aí nós vamos estudar isso. Caim mata Abel. A Bíblia diz que o primeiro filho de Eva, certo? Era Caim, o segundo Abel, enfim, os dois primeiros filhos eram Caim e Abel. Quando você olha por esse ponto de vista, você vai ver apenas 2 filhos. Porém, quando Caim, depois de ter matado Abel, decidiu sair de perto de Adão e de Eva, ele não sai com uma mulher? Quem era essa mulher? Você entende? Que a Bíblia diz que ele se ajunta com uma mulher, que ele casa. Né? Mas era irmã daí, no caso? É só você ver, quando a Eva pecou, o que Deus disse sobre Eva? Que multiplicaria as dores de parto. Dá de multiplicar do zero? Não. Essa é a prova que ela teve várias outras. Agora, o que a cultura judaica ensina? E tem mais um texto, né, pastor? Que quando ela tem o primeiro filho homem, ela diz assim, alcancei do Senhor. Eita. Você só alcança algo que você está buscando. Então ela tinha filhas mulheres. Agora, eu estou buscando um varão. Então eu estou buscando um homem, um filho homem. Quando ela recebe, ela diz, alcancei do Senhor um varão. Amém? Então, em questão disso, quando Adão, por causa da desobediência, que eles foram retirados, então os filhos também foram destituídos do Espírito Santo?
Também. Porque em Adão, toda a humanidade pecou. Certo? Esse é o pecado original. Em Adão, toda a humanidade pecou. Então, tanto Adão quanto os seus filhos, filhas, né? No caso ali, mulheres, que a Bíblia não conta na genealogia, foram tirados do jardim. Lembrando que foram tirados não por punição, mas por proteção. Como assim? Se eles continuassem comendo da árvore da vida, pecariam eternamente. Você entende? Aí não haveria solução, não haveria salvação. Então Deus teve que os tirar do jardim, tirou todos do jardim, certo? E aí inicia o que Deus já tinha planejado, que era a salvação da humanidade. Irmão, lembra lá daquela aula? Tudo que Satanás queria era ser semelhante. Deus fez semelhante a ele. Você entende? Então, olha a graça de Deus manifesta. E como Deus sabia que Adão ia errar, em vez de ter dado a vida por Eva, ele teria comido o fruto com ela, então Deus já tinha um plano, caso isso acontecesse. Então eles tiram do jardim não por punição, mas por proteção. Lembra que eu falei no início? Vamos trocar a mentalidade de um Deus que priva, pela mentalidade certa, que é um Deus que doa, que é um Deus que dá a vida. Amém? Amém. Gente, se ficou pergunta, anotem. Deixa para a próxima aula.